The people. Isso deu uma polêmica, hein? Que coisa, hein? Coloca a foto dele. Luiz Antônio Tagli. John Lennon gostou lá no... Luiz Antônio Tagli é um cardeal filipino de 67 anos. Ele foi proclamado cardeal em 2012, muito, mas muito próximo do Papa Francisco. O Papa Francisco colocou ele muito pelo seu trabalho com os mais pobres ali, fazia um trabalho bem interessante. O Papa Francisco colocou ele. Ele também é aliado à ala progressista, e ele também tem um compromisso social muito forte. Isso seria o ponto positivo dele. Também agradaria a ala progressista. Ele não é tão entusiasta ali do progressismo como o Zup, mas ele agradaria. Teve essa polêmica, né, que ele cantou essa música, né? Então, agora vamos falar do ponto positivo dele. Eu acho que o ponto positivo dele é, primeiro, que ele é das Filipinas. Filipinas é um país muito católico. 87% da população. Então, e ele também... Uma das maiores jornadas mundiais da juventude foi na Filipinas. Ele atenderia também ele tem uma experiência no campo da igreja na Ásia. Então ele atenderia muito bem essa população da Ásia, que a igreja não está crescendo tanto quanto em outros lugares. Só um detalhe com relação a essa questão, teve um dos maiores eventos, se não for o maior, que teve, já foi durante o período do Papa Francisco, né, que foi nas Filipinas, e o Papa chegou e falou assim, ué, mas só tem homem aqui? Cadê as mulheres? Cadê as crianças? Aí ele voltou lá depois, e aí tava já muito mais pessoas. Legal. O ponto negativo que eu separei, Frei, é o seguinte, Frei Igor. Ele foi administrador de uma comunidade chamada Comunidade Caritas Internacional. Caritas Internacional. Isso. E essa comunidade deu prejuízo durante a administração dele. Caritas sempre dá prejuízo. Mas isso aí não vem ao caso. Tá. E outra coisa também, que ele tem uma família com descendentes chineses. E a China e a igreja é bem o relacionamento deles são bem conturbados. Delicado. Delicado. Já teve história do governo chinês colocar uma igreja, colocar um padre, falar que era católico. E o pessoal tinha que ir nas catacumbas. Né? Enfim, então esse é o ponto negativo que eu separei do Tagli. O Tagli, né, tem essa questão do K-Papa, né, que a fala. Então, assim, ele é muito carismático. Sim. Ele é uma pessoa, assim, que eles consideram o Francisco do Oriente, né? Então, e ao mesmo tempo, o povo lá das Filipinas, os católicos do Extremo Oriente, eles são muito, assim, mais conservadores. Não é conservadores, mas eles são mais tradicionais, assim, isso. Né? E então ele meio que ele poderia ser essa ponte, né? Porque o perfil que o conclave, que o Colégio dos Cardeais está querendo é de um Papa conciliador, né? Então, assim, na esteira, assim, de legado do Francisco, apesar de não ser sucessor do Francisco, sucessor de São Pedro, mas que seja alguém conciliador, que consiga... Por exemplo, se a gente olha para a Alemanha, né, a gente está praticamente um cisma. Sim. Então, por exemplo, o Papa Francisco chegou e brincou católico. Católico, né? Aí ele tinha ele e o Bento XVI tinham esses humores, assim. Não, né? tem uma do Papa Francisco que eu gosto, que o cara pergunta para ele, Santo Padre, como o senhor está? Ele sentado. Que é um oriental, né? Ele sempre perguntava assim, cachaça é melhor que água? Porque ele conheceu a música brasileira, ele sempre perguntava. Tem um cachaça também que ele fala assim, Frei, rapidinho. O jornalista argentino fala, qual é o melhor jogador da história? Pelé? Messi ou Maradona? Ele fala, Pelé. Ele já perguntou isso pro Moisés, né? Vamos pro próximo, último? Vamos.